Muito bem, pessoal, finalizando os trabalhos aqui em Moça Bonita, após esse empate entre Fluminense e Maricá. São 3 jogos na temporada e o Fluminense não venceu ainda. Depois da estreia, aqui também em Bangu, contra o Sampaio Corrêa, empate sem gols, eu falei que naquele jogo a única coisa boa que a gente viu em campo, de fato, foi Riquelme. E hoje dá para dizer a mesma coisa. Novamente, Riquelme foi o diferencial. Novamente, Riquelme teve que entrar em campo no segundo tempo para, a partir dali, assumir a responsabilidade, fazer as principais jogadas da equipe e sofrer o pênalti que acabou sendo convertido pelo Cauã Elias, que evitou algo ainda pior na noite deste sábado. Evitou uma derrota para o Maricá que deixaria o Fluminense na lanterna do Campeonato Carioca. Isso após 3 jogos. 3 jogos, pensando numa temporada, e aqui no futebol brasileiro se joga pelo menos mais de 60 partidas, muita gente vai dizer, pô, Lessa, mas muito pouco ainda, né? Você não estava falando que é pré-temporada, que é só o começo, que tem que ter paciência, saber entender o momento? Eu continuo dizendo a mesma coisa. Aliás, eu vou chegar nesse ponto de novo. Mas não dá pra gente relevar absolutamente tudo. É claro que não. É claro que tem que haver cobrança. E aí o que a gente espera para esse momento? A gente espera ver um time com dificuldades coletivas de fazer o jogo fluir, de fazer o jogo andar, um time com mais dificuldade de criar, de fazer gols. A gente espera um time desentrosado, a gente espera um time cansando no segundo tempo, porque muitos jogadores, por exemplo, hoje a contratação mais cara da história do Fluminense estreou aqui em Moça Bonita, que foi o Canóbio. E fez até um bom jogo, não foi? Para uma primeira partida, acho que foi um jogo até ok do Canóbio. E o Cauã Elias, que é muito jovem ainda, mas saindo de pré-temporada, perna pesada ainda não está no condicionamento físico ideal. Mais 2 jogadores que foram adicionados ao grupo que vinha jogando. E isso, em tese, você melhora a qualidade técnica individual, mas em termos coletivos, a tendência é desentrosar ainda mais porque não se conhecem muito. Então, tudo isso é verdade. Agora, até pela qualidade que tem esses atletas, não só os garotos, mas os jogadores mais experientes, como o Nonato hoje, o próprio Canóbio, Cauã Elias, né, Freitas, que é mais experiente, a gente espera, pelo menos, um desempenho mediano. E é aí que está o problema. O desempenho do Fluminense está mostrando, o que o Fluminense mostrou nesses 3 jogos, é um desempenho abaixo da crítica. Abaixo da crítica. É muito ruim o que a gente viu nessas 3 partidas. Muito ruim. O primeiro tempo, então, dos 3 jogos, não existe. O Fluminense foi nulo no primeiro tempo. Vou olhar aqui, eu já tinha analisado esses números, mas vou colocar na tela para vocês os números do Flash Score. Olha o primeiro tempo do Fluminense. Vamos lá. O Fluminense teve mais posse de bola o jogo inteiro, beleza. Mas não sabia o que fazer com a bola, principalmente na primeira etapa. O Fluminense deu um chute no gol, um chute fraco do Isaac de fora da área, e chute pra fora, um chute pra fora. Foi o que o Fluminense conseguiu fazer no primeiro tempo, tá? Foi que salva. Porque até olhando aqui, escanteios, apenas um. Aí a gente vai para o segundo tempo, aí a figura já mudou. Porque no segundo tempo o Fluminense começa até bem o jogo, criando muitas chances, principalmente com o Nonato. Só o Nonato, ele teve 3 oportunidades. Depois o Luan Brito teve uma oportunidade cara a cara depois que entrou. O Fluminense finalizou 6 vezes no gol, mais 3 chutes para fora, teve 11 chances de gol, manteve a posse de bola ali na casa dos 58%, 5 escanteios contra nenhum do Maricá. Se a gente olhar só os números, vai achar que foi um massacre, mas não foi. O Fluminense começou bem no segundo tempo, melhorou, como você pode observar no Frescore. Aliás, aqui no comentário fixado, pessoal, na descrição, tem um link lá no Frescore, se você puder clicar, baixar no seu celular, se você ainda não tem. A gente, durante o jogo principalmente, né, nos comentários pós-jogo, uso muito o Frescore o tempo inteiro, justamente para a gente conciliar os números com o que a gente está vendo em campo. Então, se você ainda não tem o Frescore no seu celular, no seu computador, enfim, onde for, clica aqui neste link, faça o download, porque você baixando o Flashscore automaticamente dá moral pra gente. Os caras vão olhar e falar, pô, realmente a galera do Jornada, canal do Lessa aí fortalece, vamos renovar a parceria. Então se você puder dar essa força, agradeço. Tá, então o Fluminense começou melhor o segundo tempo, pressionou, poderia ter saído na frente, não saiu. Depois da parada técnica, o time caiu, fisicamente já estava se desgastando, cansando, morreu. E
E aí o Maricá ficou à vontade para fazer o jogo dele, que era um jogo de vir para cá para se defender. Uma linha de 4, outra linha de 5, tirar espaço, limitar a movimentação do Fluminense e na hora que tiver a oportunidade, ir lá, pum, fazer o gol. Foi o que os caras fizeram. E fizeram por quê? Uma bobeira do Wallace Davi, né, com o Nonato, tocou mal a bola, o Nonato tentou recuperar, perderam uma bola aqui de graça no meio de campo. No contra-ataque, o Freitas tinha todas as condições para matar ali a jogada, para tomar o cartão, enfim, evitar o gol. Ele não fez, simplesmente não fez. E o Fluminense levou o gol. Sentiu naquele momento, o time passou a ter mais dificuldade do que vinha tendo, e a história só começou a mudar quando Riquelme entrou no jogo, porque ele começou meio mal, se precipitando ali em alguns lances. Quando ele entra no jogo e começa a fazer as jogadas, o jogo muda novamente. Graças, de novo, né? Vou repetir aqui, o que a gente teve de bom, realmente bom, de todos esses jogos até agora, se chama Riquelme. Dá pra dizer que parece que ele é o profissional, tá fazendo a pré-temporada, parece que ele é o profissional, o resto é da base. Muito acima da média. Chamou a responsabilidade, deu um passe lindo pro Nonato, que perdeu o gol cara a cara. Deu um outro passe, acho que foi pro Isaac por cima, até ele, no finalzinho do jogo, ir lá, sofreu o pênalti, o Cauê Elias foi lá e converteu a penalidade. Outro que foi bem aqui, e vale destacar, o Ignacio, que é o segundo jogo dele no ano. É um jogador que fisicamente parece estar recuperado, isso era o mais importante. Foi soberano no setor dele, ganhou a maioria das jogadas, quase todas. Começou ali meio mal, errando nas bolas longas, mas depois tomou contra a partida e ainda foi para frente para ajudar o time. Brigou lá no ataque, teve atitude que falta muita gente. O Nonato teve de pegar, arrastar, né, chamar, levar o time para o ataque. Uma partida muito boa, muito positiva dele. Acho que seria Ignacio, Canóbio por ser o primeiro jogo, estreia, e Riquelme. Para mim foram os jogadores que se destacaram hoje, mais Riquelme e Ignacio. Principalmente porque o Riquelme decidiu a partida. Em termos de resultado, é muito pouco. 2 pontos. O Fluminense já começa a ficar numa situação complicada pensando em semifinal. Porque vai ter os clássicos ainda para jogar. Ainda assim, isso é o problema. Mas você não vai falar do Marcão? Gente, eu já falei do Marcão, cansei de falar do Marcão. Alguém acha que o Marcão mudou do ano passado para cá? Tem uma grande diferença. O Marcão piorou muito esse ano. Ano passado deu certo, mas esse ano não deu. Mas quando deu certo, todo mundo fala, marconismo, né? Não mudou, gente. O Marcão, ele é isso que tá aí. Ele tem as limitações dele, que são evidentes. Só que o Marcão não toma a decisão de ir para a beira do campo. Ele está ali porque alguém colocou. Esse alguém é a diretoria, e abaixo da diretoria está a comissão técnica do Mano Menezes. Este sim, o técnico do Fluminense. Então eu vou perder meu tempo, posso até ficar aqui falando mal, gritando, xingando o Marcão, mas o Marcão não é o técnico do Fluminense. O Marcão é isso, ele tá ali, vai quebrar um galho, se der certo, se o time acertar, vai funcionar, senão ele não vai conseguir criar ali alternativas. E convenhamos, não tem tantas opções. Se você olha para o banco de reservas, é uma garotada, é um monte de garoto que tem. Então se tá todo mundo assistindo isso, o Mano tava aqui hoje em Moça Bonita, se tá insatisfeito, ou ele volta e assume o time na 4ª rodada, que é o que eu acho que deve acontecer, ele deveria assumir o time na próxima rodada, ou coloca pelo menos auxiliar dele, se for o caso. Gente para isso tem. O Marcão tá ali por uma decisão de quem está acima dele, porque o Marcão é um funcionário do clube que cumpre ordens. Mas o Marcão não tem que ser auxiliar técnico permanente do Fluminense. Beleza, isso é outra, aí a gente pode discutir, mas é outra discussão. O Marcão não é o técnico do Fluminense. Esse ainda não é o time do Fluminense. Acho que a gente tem que se preocupar, pensar em semifinal, porque até pela questão da classificação à Copa do Brasil, a gente quer ganhar clássico, foi o que eu falei. O Campeonato Carioca, ele não tem importância até quando a gente chega nas fases finais. Aí a gente quer ganhar o rival, a gente quer bater o rival, a gente quer ser campeão, como todo e qualquer time. Mas, de novo, eu vou reforçar um ponto aqui. Esse objetivo ele não pode se sobrepor ao planejamento de uma pré-temporada bem feita para evitar a tragédia que foi 2024. De colocar jogador sem condição em campo, de colocar jogador que ainda não está bem fisicamente para jogar porque tem que ganhar 3 pontos da Portuguesa. Eu acho que a prioridade continua sendo o planejamento. Mas dentro daquilo que dá para ser feito, para ser mudado, se muda o técnico, sai o Marcão, entra o Mano, traz mais 1 ou 2 jogadores que estiverem bem fisicamente para reforçar o time, obviamente eu sou a favor. Mas eu acho que o problema aqui não é só o Marcão. Vai além do Marcão e vai para quem toma as decisões acima dele. Levando em consideração tudo que a gente viu, todas as dificuldades, esses desafios de pré-temporada, alguns jogadores que não vão fazer parte desse grupo, alguns jogadores que vão embora, João Neto, Luan Brito, jogadores que já deram para mim
já mostraram que não tem condição de fazer parte do elenco profissional do Fluminense. Rafael Monteiro, lateral esquerdo, mesma coisa. Vitor Hugo, enfim, jogadores que já tiveram oportunidades e não conseguiram aproveitar. Isso para mim já é ponto pacífico. Nem vão fazer parte do grupo. Outros terão mais oportunidades. Então, ainda assim, cheio de garotos no banco de reservas, essa molecada toda, o que o Fluminense mostrou nesses primeiros jogos foi muito pouco, muito ruim, muito abaixo da crítica. E principalmente o torcedor que se desloca, vem aqui, obviamente ele não vai estar satisfeito. Se a gente pegar só o dos profissionais que atuaram no primeiro tempo, aliás, que atuaram neste jogo, só o do time profissional, e somar os salários deles, já dá mais do que o dobro do salário do elenco todo do Maricá, eu aposto com vocês. Então, assim, tem um limite. Contra Sampaio Correia, Volta Redonda e Maricá, não conseguir ganhar um jogo, fechar 3 rodadas com 2 pontos, é muito pouco, inclusive para que o Fluminense levou a campo nesses 3 jogos. Acho que dá para falar das duas coisas, do pouco que o time apresentou e da necessidade de se manter um planejamento, uma pré-temporada bem feita, para que 2025 seja um ano muito, mas muito melhor do que foi 2024 para o Fluminense. Vai ficar um corte meio maluco aqui, não reparem, mas eu tô finalizando esse vídeo aqui de casa porque no estádio eu acabei não lembrando de chamar um trecho aqui da entrevista. Na verdade foram 2 entrevistas, né? Uma do Marcão e outra do Nonato. O Marcão explicando a situação do Riquelme, muita gente criticou o Marcão por ter deixado o Riquelme no banco, mas eles alegaram uma questão física, então ele explicou isso. E o Nonato também, e vale fazer um parênteses aqui do Nonato, fez o primeiro tempo muito ruim tecnicamente. Segundo tempo ele melhorou, mas só que pecou na finalização. Ele teve pelo menos 3 chances de fazer o gol e acabou errando todas, né? E isso manchou um segundo tempo que vinha sendo bom do Nonato e vinha sendo uma boa atuação. Mas qual ponderação gostaria de fazer? Durante vários momentos do jogo, o Fluminense atuou com 4 atacantes. Porque ficava Canóbio, Cauã Elias, Isaac e Paulo Baia, depois Riquelme. E ficaram no meio de campo somente o Nonato e o Wallace Davi. O Nonato, que não é um homem de criação, teve que cobrir um espaço gigantesco do campo e correu pra caramba, pra cima e pra baixo, pra defender, pra ajudar a atacar. Foi, cara, ainda mais segundo jogo na temporada. O desempenho do Nonato também foi impressionante no aspecto físico. Infelizmente pecou tecnicamente na hora que teve a chance de matar o jogo. Mas teve muita dedicação do Nonato. E aí ele falou, ele deixou aqui, ele deu a entender que quinta-feira a gente vai ter mais jogadores do time principal contra a Portuguesa. Dividiu a nossa pré-temporada em 2 etapas, né? Primeiro com a galera mais nova e aos poucos, e incluindo aos poucos os jogadores mais velhos, que já estão na casa já há algum tempo. E é um processo, como eu disse, né? Não tinha nada garantido que ia ser algo linear. A gente sabia que ia ter dificuldades, ainda mais a gente jogou em campos que talvez não favoreciam quem queria ficar com a bola. Claro, não é uma desculpa, mas fica nítido, né? Até para quem assiste o jogo. E dentro a gente tem essa interpretação, mas de qualquer forma não faltou raça, não faltou empenho. A galera mostrou que tentou honrar a camisa do Fluminense, né? Claro, não conseguimos o resultado, mas não faltou luta em momento nenhum, né? A gente se entregou até o final, tanto é que a gente conseguiu esse empate. Claro, queríamos a vitória, a gente estava jogando, entre aspas, em casa, mas agora, a partir da semana que vem, acredito que deve iniciar vão voltar mais jogadores, né? O processo vai continuar dessa programação que eles criaram para dar seguimento ao Campeonato Carioca da melhor maneira. Não acho que preocupa, né? Tá muito no início ainda, claro, a gente tem que virar a chave muito rápido. Isso a gente tem consciência dentro do vestiário, mas agora acredito que bastante coisa vai mudar. Quem esteve nesse primeiro jogo tem todo o máximo, fez o seu máximo pela camisa do Fluminense. Claro, não conseguimos a vitória, faz parte, né? Teve gente que tem menos tempo de treino, né? Então tudo isso, os outros times já estão treinando desde novembro, de dezembro, então fisicamente pelo menos os caras já estão mais prontos, né? Então acredito que aos poucos que a gente vai disputando esses jogos, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo como equipe e fisicamente também. Então, assim, gente, a gente tem que fazer uma avaliação no geral, sabe? Para não ficar uma coisa muito... o torcedor falou isso, aquilo. Vamos analisar num todo. A gente está jogando com alguns meninos de 17 anos,
A gente está jogando com alguma parte dos meninos de 20 anos que não foram para a Copinha. A gente está trazendo alguns jogadores que anteciparam as suas férias para estar com a gente. E assim, a gente fez 2 jogos seguidos com esses meninos, com o Riquelme, intensidade, o Isaac, intensidade o tempo todo, o próprio Paulo, intensidade o tempo todo. A gente tirou um pouco esses meninos e chegou um momento que a gente tinha que tirar um pouco de carga para um deles. Aí a gente vai analisando, vê os números. Pô, quem sentiu um pouquinho mais, quem sentiu menos. Pô, o Paulo tem uma carga maior, jogou uma Série B, já está acostumado a uma sequência de jogos. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder esses meninos durante uma competição tão importante. A gente sabia que em algum momento a gente ia utilizá-lo como foi feito. Ia deixar o Canóbio um pouquinho mais, mas o Canóbio sentiu o campo, sentiu o peso, sentiu um pouquinho a panturrilha. Entendeu? Eu ia fazer essa troca. O Isaac, pô, a gente olhou o Isaac e aguentou um pouquinho mais no jogo. O próprio Wallace é um menino novo, 17 anos também. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliação. É lógico que a gente entende que os meninos são muito bons e vão nos ajudar por muito tempo, vão fazer muita alegria para o nosso torcedor, mas é só um início, cara. É só um início de competição. Então a gente tem que respeitar o processo. É lógico que eu quero ganhar o jogo, como todo nosso torcedor, eu quero ganhar o jogo. Se eu puder jogar, eu jogava os 90 minutos com os meninos, mas a gente tem que respeitar todos esses processos que eu falei com vocês. Bom, então é isso, pessoal. Agora contra a Portuguesa tem que ganhar de qualquer jeito. Não tem mais conversa. Se quiser pensar em semifinal, classificação, vai ter que ganhar a Portuguesa, de um jeito ou de outro. E para ganhar a Portuguesa, no Luso Brasileiro, vai ter que jogar pelo menos um pouquinho de futebol, coisa que o Fluminense fez pouco ou quase nada nessas 3 partidas até aqui na temporada. Deixe seu like se você puder, se você quiser, deixar seu comentário também, se você concorda ou discorda, respeitosamente seu comentário, é sempre muito bem-vindo. E claro, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, por favor, dê essa chance e ative as notificações, porque você, dessa forma, não perde nada do que acontece no Fluminense. Um abraço, galera, tamo junto.